Espera um pouquinho que eu estou terminando de mandar mensagem. Ok. Seja bem-vindo ao Workshop Academia Cheio o Ano Todo. Esse é o segundo vídeo da série Cases de Sucesso, onde a gente está discutindo sobre casos de vida real de gestores de academia, de boxe, de crossfit, de estúdios, de personal, de pilates. Ou seja, eu estou trazendo para você o que eles têm feito, executado, utilizando essa questão online, utilizando o marketing digital nos seus negócios, que tem revertido completamente a situação dos negócios deles, fazendo eles ter muito sucesso. E eu quero convidar você agora para você participar desse vídeo e se preparar. Por que se preparar? Porque vai ter muito conteúdo, vai ter muita informação, vai ter muito estudo de caso. E é por isso que eu estou vestido aqui de super-homem, porque você vai precisar de superpoderes para enfrentar o que a gente vai ver por hoje. Hoje vai ser um dia extremamente intenso. Esse vídeo, ele é realmente intenso. Você vai entender o que precisa fazer na internet para atingir mais clientes, você vai entender o que você tem que fazer para fazer esses clientes chegarem na sua academia, você vai entender também em detalhes o que os gestores estão fazendo para que tudo isso aconteça. E enquanto você vai assistir no próximo vídeo, que vai vir agora, daqui a pouquinho, que é um depoimento, que é um estudo de caso, o primeiro estudo de caso desse vídeo, eu vou lá em cima dar uma treinada, aproveitar, porque eu vou precisar de muita energia para conduzir essa aula com você. Então agora você vai apertar o botão que tem aqui embaixo, tem uma apostila, você vai apertar esse botão, baixar a apostila se você ainda não baixou, é a mesma do vídeo 1, que eu quero que você acompanhe passo a passo que a gente vai discutir nessa aula. Quando você acompanha passo a passo, fica muito mais fácil a implementação no seu dia a dia. Então, vamos lá, fica com esse vídeo que eu vou lá dar uma treinada, já volto daqui a pouquinho. Um abraço, até já, tchau! Meu nome é Marco Lopes, eu trabalho com envelhecimento, com longevidade. Eu tenho formação em educação física, fisioterapia e gerontologia. Quando eu conheci o Júnior, foi em um curso que ele fez a seguinte pergunta: quem aqui tem presença online? E depois ele concluiu: se você não está na internet, você não existe. E eu acreditei nisso. Eu conheci o Júnior talvez um ano antes do primeiro Leads. Ele foi o grande responsável pela minha entrada na internet através de um site. Enfim, ele foi o responsável pela minha transformação. Transformação, que eu gosto de chamar, ela tanto a transformação como a presença online, mas como uma transformação mesmo. Eu tinha minha vida em atendimento e hoje eu posso dizer que nesse caminho todo, nesses 4 anos, eu passei a ser reconhecido, comecei a ter o meu trabalho reconhecido, comecei a ter o meu trabalho como uma referência no mercado para a terceira idade, para o envelhecimento. Nesses 4 anos, eu construí 4 produtos digitais, sendo 3 para o público final, para a terceira idade, para o processo de envelhecimento, e 1 para profissionais de educação física ou fisioterapeutas que queiram trabalhar com a população idosa. Então eu posso dizer que o Leads 3x ele é muito mais do que simplesmente você ter uma presença online, porque ele trabalha o seu mindset, ele começa a fazer você acreditar em coisas que você achava que simplesmente não existia. E aí uma frase que eu nunca mais vou esquecer: depois que você viu que tem do outro lado do muro, você não sossega mais. É um processo, é um processo que não é da noite para o dia, precisa de muito trabalho, precisa de muita dedicação, mas ele é totalmente transformador. Se você quer saber um pouco mais do que eu estou falando, digita aí no seu Google Personal Trainer para terceira idade, Personal Trainer para idosos. A Fisiofit Senior, que é a minha empresa, vai aparecer na primeira página do Google. E foi a partir do Leads 3x, tá certo? Bom, era isso que eu tinha a dizer. Se você está em dúvida, não fique, porque daqui a 2, 3 anos você pode ter certeza, vai se arrepender de não ter começado hoje, tá bom? Valeu e boa sorte! Que história maravilhosa!
E essa história, esse tipo de história que realmente me motiva a desenvolver, né, novas tecnologias, a desenvolver novas estruturas, novas ideias, justamente para quê? Para trazer informação que você precisa para gerar os resultados que você busca. Então, algumas coisas que eu quero te chamar a atenção, tanto na história que você viu, quanto no próprio momento que eu estava indo lá treinar, que foi não largar do celular. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje na busca dos resultados que a gente está buscando, que é esse resultado de aumento de número de clientes, que é o resultado de aumento de faturamento, que é o resultado de engajamento dos nossos clientes, crescimento, desenvolvimento, conseguir divulgar a nossa academia na internet, que são todas essas variáveis que você está buscando, que você precisa e que é o grande objetivo que a gente tem nesse workshop. Mas se você não estiver atento e você não estiver aberto para que isso seja realmente possível para você fazer, dificilmente você vai conseguir. E é por isso que a gente vai desenvolver hoje uma série de informações, uma série de conteúdos que é realmente para te ajudar a entender o que fazer, como fazer, de que forma fazer, e isso aí vai ser conduzido não apenas por mim, mas por todos os cases de sucesso que a gente tem por aqui, tudo bem? E agora eu quero chamar a atenção para te convidar agora para você fazer o seu comentário, para deixar aqui embaixo e registrar realmente suas dúvidas, as suas impressões e tudo que você precisa ainda para a gente começar a desenvolver a nossa conversa. E eu quero te fazer um convite agora para os 3 principais objetivos que a gente tem nessa aula, nesse vídeo, que é você entender exatamente por que o telemarketing que você utiliza hoje, ele é um modelo completamente falido e ele não vai gerar resultado. A não ser que a gente consiga entender como é que você combina as duas coisas, o telemarketing e o marketing digital. E é o que eu chamo isso aí de verdadeira mistura explosiva, que é como você combina as duas coisas, realmente explodindo esse resultado. E quando a gente fala que tudo isso junto está combinado com como você se comunica com o celular do seu cliente, bum, o negócio está feito. E é isso que a gente vai discutir hoje, então presta bastante atenção nesse vídeo. Outra coisa que você vai aprender é como que você desenvolve as ações de estratégias de atração magnética de clientes. É como se você realmente fosse um imã e o cliente fala assim, eu preciso de você, eu estou enxergando você por todas as pontas. Você vai aprender isso aqui também hoje. E por último eu vou explicar para você quais são os 5 segredos, literalmente, os 5 segredos que fazem com que você tenha muito mais resultado ou muito menos resultado quando a gente fala de uma página na internet. Como que você faz para que ela gere centenas, milhares de leads qualificados para o seu negócio. Quando tudo isso aí estiver pronto, você vai entender, uau, quanta coisa, e é justamente isso que eu pedi para você. Se prepara, é por isso que eu pedi para você, né? Vamos ser o super-homem, porque a brincadeira vai começar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Workshop Academia Cheia o ano todo, Cases de Sucesso. Como eu acompanhei todos os comentários que teve aqui nessa página, eu vi que teve muita gente perguntando um monte de coisa. Como é que eu faço para colocar marca digital na minha academia, Croco? Como é que eu faço para fazer minha página? Como é que eu faço para fazer meu site? Como é que funciona esse negócio que você manda pelo Facebook? Como é que você faz esse Messenger com cheio de botão? Funciona de forma automática? Como é que funciona tudo isso? Como é que eu implemento? Como é que eu gero esses resultados que a turma está gerando? Como é que eu faço isso no meu negócio? Então, antes que você morra de aflição e de ansiedade, já estou te avisando, todas as perguntas que tiverem nos comentários. Eu estou organizando o próximo vídeo para responder todas elas, ou pelo menos as principais delas. Então por isso que é muito importante você registrar as suas dúvidas, né? Assim como fez o Jorge, assim como fez a Clarissa, assim como fez a Juscelene, como fez o Márcio, como fez o Marcos, como fez a Maria e o João. É importante você ter o seu comentário registrado para eu saber exatamente quais são as dúvidas e eu ajustar, porque o próximo vídeo ele vai ser gravado baseado em cima dessas dúvidas. E eu sei que essas dúvidas todas, elas têm por trás uma pergunta que é interna, que é aquela pergunta de será que eu consigo, será que eu sou capaz, será que eu posso, será que eu não posso? Minha academia é pequena, minha cidade é pequena, eu não tenho site, eu não tenho Facebook, eu não sei nada, estou começando do zero. Por isso que eu trago esse monte de estudos de caso, que são pessoas simples, comuns, não tem absolutamente nada de extraordinário no que elas fizeram anteriormente, mas realmente elas foram colocando na prática os aprendizados que elas foram colocando. Então se tem uma coisa que eu posso te garantir que faz a diferença entre você construir muito resultado, dar muito certo ou não dá, é executar aquilo que você se propôs a fazer ou aprendeu. E é isso que eu sempre reforço. Coloca em prática aquilo que você está aprendendo, coloque em prática aquilo que você está consumindo, mesmo que você esteja inseguro de fazer isso, ok? Inseguro. Então a insegurança e o medo, ele não pode barrar você, ele não pode parar você. Se ele fizer isso, ele ganha. Se ele ganha, você perde. Se você perde, você não consegue construir resultado, ok? Então vamos combinar isso daí? Sempre coloque em prática tudo que você for aprendendo. Inclusive os exercícios que estão na apostila é para você fazer, executar, escrever, discute com a equipe, mas pelo menos faça, execute, erre, mas não deixe de fazer. Não há como negar que esse mundo ele é completamente digital, não dá pra gente negar que as pessoas estão 100% conectadas, e você está conectado, o seu cliente está conectado.
O fato é que muitas vezes o seu comportamento como consumidor é um, e o seu comportamento como comerciante, como vendedor, como a pessoa que é o fornecedor, que é a empresa de serviço, não tem o mesmo comportamento. Então imagina que o seu cliente ele gosta de consumir tudo que ele precisa de você por celular. E você não tem nada preparado para atender ele por celular. Por quê? A sua cabeça toda foi sempre computador de mesa, computador desktop, aquelas caixas enormes de CPU, e às vezes você não conseguiu se atualizar ao longo do tempo. Isso você vai perdendo total competitividade. Isso é um comportamento comum, isso é um comportamento natural de todas as pessoas. Porque normalmente o novo, ele assusta. Normalmente o novo, até mesmo, ele acaba sendo um pouco mais caro. Mas por quê? Porque você está sempre à frente. Então, o fato de você estar à frente sempre vai te custar mais caro. Isso é uma coisa que tem que ter clara. Sabe por quê? Porque você estar na frente, mesmo pagando mais caro, te dá mais possibilidades de crescimento, te dá mais possibilidades de desenvolvimento. Versus se você estiver para trás e quiser pagar mais barato para ficar como retardatário. Aquela história de quem lança a tendência e quem segue a tendência. Quem lança a tendência sempre está na frente. Quem segue a tendência sempre está atrás. E é difícil, às vezes, você ir para frente. Por quê? Porque você vai consumir todos os riscos que você precisa. O fato é que você precisa sempre escolher. Se existe uma tendência, cola o mais rápido possível nela. Ou você é o gerador da tendência e deixa as pessoas virem atrás de você. E agora eu quero que você troque um pouquinho de lugar com o seu cliente, já que ele é um consumidor nato de internet, ele é um consumidor nato do digital. Ele é um cara que vive no digital. Se ele vive no digital, tudo que ele procura, tudo que ele busca, tudo que ele pesquisa e tudo que ele compra está online. A questão é, quando você recebe aquela pessoa na academia, no balcão da academia, perguntando sobre o quanto custa, sobre os objetivos, sobre os programas, sobre tudo que ele está buscando como objetivo, significa que ele está lá porque ele provavelmente ele já viu a sua academia em algum lugar. E ele já decidiu essa academia, por ir para a sua academia. Não há nenhuma dúvida que o mundo ele é completamente digital, o seu consumidor é digital, você é digital, todo mundo é digital. O fato é que quando a gente é consumidor, os nossos hábitos eles tendem a ser uns. Quando nós somos os fornecedores, os nossos hábitos têm sido outros, que não são alinhados com o que o consumidor está buscando. Veja um exemplo. O seu consumidor, o seu cliente, que ele chega lá no teu balcão perguntando sobre emagrecimento, perguntando sobre quanto custa, perguntando sobre as modalidades, é um cara que ele chegou lá cheio de dúvidas. E às vezes, essa pessoa, quando você pergunta para ela, por onde você chegou até aqui? De onde você veio? Como que você conheceu a academia? Como que você conheceu o estúdio? Como que você chegou até aqui? E ele às vezes fala o seguinte, a grande maioria das vezes, ou é indicação, ou ele estava passando em frente. Esses dois são os campeões de entrada de novos visitantes. Por que será? Talvez seja porque você não tem nada online para ele te encontrar. Mas não significa que porque você não tem nada online, que o seu cliente não está buscando. Então vamos supor, se eu cheguei na tua recepção e perguntei, quanto custa, como é que funciona, quais são as modalidades que você tem. Da mesma forma que eu fiz isso, só que chegando lá porque eu estava passando em frente, quantas outras pessoas, centenas, milhares, dezenas, milhões, não sei onde você está, mas quantas dessas podem estar fazendo as mesmas perguntas, só que na internet? Quantas delas podem estar perguntando academia no seu bairro? Quantas delas podem estar perguntando como que faz para emagrecer? Ou como é que eu faço para ter um suco detox? Ou como é que eu faço para fazer exercício em casa? Ou o que eu faço de exercício para dor nas costas? Quantas pessoas estão procurando isso no seu bairro? E o mais importante, quantas vezes você é a resposta para essas pessoas? Quando você tem isso claro na cabeça, a gente começa, mas olha quantas oportunidades que eu estou perdendo. Isso é muito simples de você resolver. Muito simples. Se tem gente fazendo pergunta, tem as respostas. Tem as respostas para todas essas perguntas. Tem as respostas para todas essas perguntas em textos, em vídeos, em conteúdos, no seu site, no seu blog, nas suas landing pages. Tem materiais que respondem essas perguntas. Quanto mais perguntas você responder para essas pessoas, elas vão desenvolvendo com você uma afinidade muito maior, porque ela vai começando a perceber que você manja daquilo que ela está falando, ele conhece daquilo que ela está falando, e ela vai confiando cada vez mais em você. E o futuro disso é ela se tornar um cliente. Olha como é simples. Mas por que isso é tão simples assim e por que a gente não faz? No último vídeo, você conheceu o conceito do Zimult, onde você entendeu que as pessoas elas tomam a decisão de compra online. Você também percebeu que as academias low cost, elas dominam esse mercado da palavra-chave posicionada muito bem no Google, respondendo essas perguntas. Por isso que elas têm tanta visitação, por isso que elas têm tantas pessoas buscando e elas são tão populares. Mas a pergunta é como que você pode ser essa pessoa? Como é que você pode estar lá e conectar com ela? Então eu quero que você comece agora a pensar
né, que você faça o exercício, agora que você pegue a sua apostila, vá direto na sua apostila, eu quero que você pense duas coisas principais. Primeiro, quem que são as pessoas com que você quer ter na sua academia? Então imagina que essa pessoa tem um perfil, imagina que essa pessoa tem uma idade, imagina que essa pessoa tem uma necessidade. Com isso, ela tem uma série de dúvidas. E é esse que é o grande segredo. Quais são as principais dúvidas que essa pessoa tem? Quais são as principais perguntas que essa pessoa precisa? Quais são as dúvidas que fazem com que ela tome uma decisão ou não? Vamos dar um exemplo. Você vai viajar, por exemplo. Você está lá no seu celular e começa a fazer uma busca. Você começa a fazer uma busca pela cidade, pelo país, pela região. Você começa a fazer uma busca por hotéis, você começa a fazer uma busca por voos, você começa a perceber que aí de repente tem um blog que fala de viagem, nesse blog que dá uma série de dicas, e nessas dicas você começa a entender tudo o que acontece lá dentro, daquela cidade, daquele centro turístico, daquele lugar que você quer viajar, e você começa a ficar cada vez mais seguro e percebe que o autor é uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que sabe muito das coisas, e você percebe que aquelas informações te deu uma segurança tão grande que quando você foi lá para a viagem, você lembrou daquela pessoa e você contratou ela como seu guia turístico. Ou seja, ela foi até você, você chegou até ela por meio da internet, ela te entregando informações e resposta para aquilo que você estava perguntando. Troca de lugar com seu cliente. Quais são as perguntas que ele faz? Onde você está nessas respostas? Quão completas são as respostas que você dá? Então, as perguntas que ela faz são as mesmas perguntas do balcão. As perguntas que ela faz são as mesmas que ela coloca no campo de formulário. Pode perceber, todas as perguntas elas são sempre as mesmas, elas se repetem. Então por que você já não tem tudo isso respondido da melhor forma possível, da forma mais completa possível? O que te impede de fazer isso? Então agora você tem lá a sua apostila, e eu quero que você vá direto nessa apostila e vá fazer essas perguntas. Coloca as 10 perguntas-chave, as 10 principais perguntas que os seus clientes fazem. Quais são as perguntas que eles buscariam no Google que você gostaria de ser resposta? Aí você trocou de chapéu com ele. Tendo essas perguntas, cabe a você respondê-las da forma mais completa possível. Com seus professores, com você, com seu time, com imagens, com vídeos, com fotos, com textos, com depoimentos, com todas as informações possíveis. Essa é a maior maneira e a melhor forma de você conseguir não apenas responder as perguntas pensando onde é que o Google vai te encontrar, quanto também dando segurança para a pessoa, para ela ter certeza que você sabe resolver o problema que ela tem. E todo mundo tem problema, e se você consegue fazer essa resolução, você tem que explicar para ela detalhadamente. Por um motivo muito claro: tempo. As pessoas querem economizar tempo. As pessoas não querem errar. Então, entre você, que não tem resposta nenhuma, e uma outra empresa, uma outra academia, um outro estúdio que tem todas as respostas que eu preciso, eu vou escolher ele, porque é mais seguro que ele saiba tratar do meu problema. Mesmo que o seu produto e o seu serviço seja melhor. Não basta ser melhor, as pessoas têm que saber que você é o melhor, que é muito diferente. Não é simplesmente com uma indicação daqui ou uma indicação dali. Talvez no curto prazo isso resolva seu problema. Amigo indica amigo, passando em frente. Mas no médio e longo prazo, não. Acima de tudo, as pessoas não passam na frente da sua academia de madrugada. As pessoas não passam na frente da sua academia no domingo e entram para pedir informação. As pessoas não passam na frente do seu negócio em horários que você está fechado. Elas não vão entrar para pedir informação. Só que na internet, ela tem 100% das informações. Ela tem 100% disponível. Inclusive, tem até uma imagem que eu quero que você veja agora, que essa imagem mostra exatamente o momento em que uma aluna, que é a Ana, me mandou a mensagem dizendo: olha que legal, olha que bacana, academia fechada e a automação funcionando e a aluna marcando aula experimental na segunda-feira. Que show! É esse tipo de coisa que vai te dar performance, agilidade, profissionalismo e, acima de tudo, ganho em escala. Agora que você vai fazer o exercício do problemômetro, que você vai relacionar as 10 principais perguntas que tem relação com os 10 principais problemas que o seu cliente enfrenta e ele precisa que você ajude a resolver, eu quero que você preste atenção em 4 pontos essenciais quando você for responder essas perguntas. Primeiro, palavra-chave. O que é palavra-chave? É a palavra que a pessoa digita no Google querendo encontrar uma resposta. Então a sua resposta ela tem que ser exatamente compatível com a palavra-chave que foi feita. Segundo, as respostas mais completas, mais detalhadas e mais seguras que o seu cliente precisa ter. Ele precisa confiar em você, então não pode ser superficial, tem que ser profunda. A autoria tem que ser sua, faça você, não copia de algum lugar, cria as suas próprias respostas. E facilite o contato, mais importante, facilite o contato. Então se você não tem site, você precisa ter.
Se você tem site, não é aquele campo que está lá em cima no menu escrito contato, em que a pessoa vai abrir uma página que tem um formulário e ela coloca nome, e-mail, telefone, nome do pai, nome da mãe, nome da tia, nome do papagaio, da avó, do vô, CPF, CNPJ, telefone, RG e ainda escreve assim, o que você gostaria de saber. Não é isso. É muito mais simples. Você precisa ter campos de contato espalhados por todo o site. Pontos de captura em todos os sites. A gente vai falar mais sobre isso no final. Uma pergunta que você deve fazer então é por que isso funciona e por que isso é tão importante, Croco? E a resposta tem a ver com o que o marketing de hoje pressupõe como mais resultado, o que entrega mais resposta positiva, o que dá mais ancoragem no que você pode oferecer para o seu cliente. São dois termos que você talvez tenha ouvido ou talvez ainda não tenha ouvido. Um chama-se inbound marketing e o outro chama-se outbound marketing. O que é o inbound marketing? O inbound marketing ele é um processo onde as pessoas elas chegam até você porque elas vão entrando mais e mais no seu conteúdo, consumindo mais e mais suas informações, você vai convencendo ela e ela vai se sentindo convencida que aquilo que você tem para oferecer é bacana, é positivo e responde o que ela precisa. E o outbound é aquela propaganda, é aquela comunicação que ela interfere no interesse do cliente. Ele não importa se você quer ou não quer aquela informação, ela aparece na sua cara. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando, estou discutindo, você está ouvindo conteúdo, esse é um processo de inbound, onde você está consumindo o meu conteúdo por interesse próprio. Porém, se no momento em que eu estou falando aparece um anúncio, pá! Esse tipo de anúncio, por exemplo, é revoltante, ou seja, você coloca na frente da pessoa aquilo que ela não estava esperando. E era o que acontecia anteriormente. Né? Quem é que gosta hoje? Levanta a mão, né? Quem é que gosta daqueles 5 segundos de anúncio antes dos vídeos do YouTube? Ninguém gosta daquilo. Mas aquilo acaba sendo importante para você impactar a marca. Entretanto, as pessoas não gostam disso. Faz parte da sua estratégia? Faz. Mas as pessoas adoram? Não. Mas você tem que saber dosar isso aí. Por isso que numa outra parte você tem que disponibilizar informações para as pessoas. Porque ela precisa saber o que acontece na sua academia, ela precisa entender como é que funciona a operação da sua academia, quem são os professores. Pensa num pai que está buscando academia para o filho. Ele quer saber o ambiente, ele quer conhecer os professores, ele quer entender o ambiente, as cores, o equipamento, se é seguro, se não é, se está em boa companhia, se não está em boa companhia, se é o lugar que ele gostaria que o filho dele estivesse. Então, quanto mais você deixar exposto essas informações, entregar mais de bandeja para o cliente, mais fácil ele acreditar, confiar e gostar de você, a ponto dele se tornar o seu cliente e transformar completamente aquela concorrência em algo irrelevante. Mas você sabe o que mais impacta tanto os profissionais quanto o público final? O mesmo personagem. Sabe as Gabrielas Puglieses da vida? É justamente isso. Porque você, como profissional, fala o seguinte, como é que pode essa pessoa ter tanta audiência, ter tantos seguidores, ter tantas pessoas que estão ouvindo o que ela está falando, e eu que sou profissional, ninguém vem até mim, todo mundo acha que é as mil maravilhas, e que não é. E do outro lado, o consumidor fala o seguinte, nossa, esse era o meu sonho, é exatamente isso que eu gostaria, era exatamente isso que eu queria. Então fica um choque entre o Yang e o Yin, né? Então a gente tem que começar a entender que aquele cliente, aquele consumidor, ele realmente quer respostas. Só que nós, né, como fornecedores, serviços, a gente está na frente do mercado, a gente negligencia essas informações, negligencia esse relacionamento digital e, acima de tudo, a gente fala que esses caras são os demônios. E a verdade é que para aquele cliente ele não é. Sabe por quê? Porque ele não te conhece. E o problema não é que ele adora aquele cara, é porque ele não te conhece, ele não sabe quem é você. Porque você não está na internet. E se você está, você não está do jeito que ele quer, você não está do jeito que ele gosta, você não está do jeito que ele precisa. Então, esse é o melhor momento para você reverter isso aí. Porque ou você reverte isso, ou de um lado tem a concorrência que você vai sofrer, ou do outro lado tem todos essas Instagram Zets, né, esses Facebook Zets, ou seja, essas pessoas que estão online roubando literalmente o seu cliente, fazendo com que o seu serviço seja completamente defasado e você se sentindo cada vez menor frente a pessoas que estão muito bem posicionadas na internet. Porque elas fazem exatamente aquilo que eu estou te dizendo. Elas respondem as perguntas que as pessoas têm. Se você passar a responder, você vai começar a ser muito mais respeitado e vai ter um grau de competição muito melhor, muito maior e com muito mais solidez. Cabe a você tomar essa decisão, se você faz ou se você não faz. Então, se alguém te perguntar o que é que você faz de fato, né, qual que é a sua profissão, você tem que ser um resolvedor de problemas online.
As pessoas elas têm que olhar para você e falar assim, esse cara resolve meu problema. Essa pessoa sabe me emagrecer, essa pessoa sabe aumentar minha massa magra. Essa pessoa sabe como que eu reverto minha lesão de joelho. Essa pessoa sabe como que eu faço para melhorar os meus golpes. Esse cara sabe como é que eu melhoro minha performance nos meus WOD. Essa pessoa sabe como é que eu faço para melhorar a minha abraçada. Essa pessoa, essa academia sabe como é que faz pro meu bebê saber nadar. Ela sabe conseguir tirar o trauma de uma criança que quase se afogou. Ou seja, você precisa comunicar o mundo das suas competências, das suas qualidades e do que é que você sabe fazer, porque as pessoas vão até você. Já dizia Mário Quintana, né? Cuide do seu jardim que as borboletas virão até você. O seu jardim são as informações e o seu conteúdo. As borboletas são os clientes que vão até você. É tão importante essa história que eu te falo sobre cuidar do seu jardim, ou mudar o seu jardim, ou organizar o seu jardim, ou seja, você de fato se posicionar, porque nada mais do que isso é o seu posicionamento digital, é o seu posicionamento online. A história que você vai ver agora é de um gestor que ele virou de ponta cabeça a academia dele. Literalmente porque ele definiu exatamente o seu posicionamento, ele definiu exatamente quem que era o cliente que ele queria atender, ele entendeu exatamente qual que era a maior contribuição que ele tinha para o cliente dele, ele envolveu toda a equipe dele no processo e ele mudou da água para o vinho tudo o que ele fazia lá. Inclusive, o próprio nome da academia mudou completamente a vida e a saúde de todas as pessoas da cidade. Confere esse vídeo. Sou filho único, né? Meu pai e minha mãe, eles vieram assim do interior. A gente é de uma família muito pobre e meu pai, ele começou a academia, né? O meu tio, ele era faxineiro da academia e meu pai, numa oportunidade que meu tio foi assassinado, ele arrendou a academia da minha tia, né? E começou a tocar a academia. E meu pai que dava aula, etc. E chegou num determinado momento que minha mãe viu a oportunidade da academia e começou a tocar a academia. E naquela época não precisava ser formada, etc. E ela falou o seguinte, eu vou fazer educação física e daqui a uns anos vai precisar. Né? E ela começou, se eu não me engano, em 2002, que foi quando surgiu o Atletas. A gente nunca tinha também, assim, nunca fomos capitalistas de ter dinheiro para chegar e montar uma mega estrutura. Então a gente pegava os equipamentos que a gente tinha, dava uma pintada a gente mesmo, reformava o local da forma que a gente conseguia reformar e botava para tocar a academia. E minha mãe começou a ter uns incidentes de desmaio, de passar mal dentro da academia, justamente por causa que a academia não ia muito bem, né? E a gente sabe que quando a gente é correto com as nossas coisas, né, pagar as coisas tudo em dia, a gente fica muito, isso pesa muito, né, no nosso caráter. E foi aí que eu comecei a tentar encontrar uma estratégia, né, e uma forma que poderia potencializar o resultado da academia, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, eu não sabia o que era, né? Então foi aí que eu comecei a procurar mais sobre o marketing digital e numa oportunidade encontrei o Croco, quando ele começou o marketing de academia, né? Começou o grupo, etc. Eu lembro que acho que foi recente, ele criou o grupo, eu pesquisando, porque como eu falei, eu gosto muito de pesquisar e pesquisando eu achei algo específico para academia e já comecei a me conectar e eu comecei a estudar e foi aí que a gente conseguiu desenvolver uma estratégia, né, toda uma estratégia digital para potencializar as vendas da academia, né? Então a gente desenvolveu, né, toda eu posso usar o termo, né, toda uma estrutura de uma promoção, né, potencializou ela e eu lembro até hoje, né, que eu fiz, mas eu não acreditava que poderia dar certo, né? Eu vou ser sincero assim, eu fui meio que fui fazendo de qualquer maneira para pelo menos falar assim, eu tentei, né? E fui fazendo as coisas, né? Fui pensando as coisas e fui tocando. Não falei assim, pô, esse negócio vai dar certo, falei, vou fazer, se der errado, foda-se, eu vou falar, fiz, né? E eu lembro como se fosse hoje, eu botei a página de venda no ar, né? 2 horas depois eu recebi o primeiro telefonema de uma cliente, né? A cliente me ligou, aí eu atendi, né? Academia Atletas, Christian, porque eu tinha colocado meu número de telefone. Aí ela falou, porque eu comprei online. Aí, o que você comprou? Não, eu comprei academia, já tinha esquecido que eu tinha colocado. Sério, você comprou? Ela, não, eu comprei e tal. Aí eu, mas como que você comprou? Eu perguntei, eu fui lá, vi um vídeo e cliquei em comprar, comprei, não era pra comprar não. Eu falei, não, tá tudo certo, sua matrícula tá aqui, tá efetivada, já vi aqui que você comprou mesmo e tal. Segunda-feira você já pode vir, foi numa sexta-feira isso, né? Eu lembro que foi numa sexta-feira. E eu tinha feito minha primeira venda, né? E aquilo assim, pra mim foi muito emocionante, porque mesmo que foi uma, né? Mas você vê que é possível aquilo, né? E bem recentemente
de todas as formas que eu fiz, né, daquela forma espontânea minha, que eu criei um anúncio e fui lá, potencializei ele e fiz. E naquele mesmo final de semana, não foi numa sexta-feira, eu falei o seguinte, né, eu falei, eu vou vender 30 planos em um final de semana, né, na academia, tinha fechado a academia, eu falei, eu vou vender e passei o final de semana todinho vendendo online e vendi 30 planos, né, para academia no final de semana online. Eu falei, putz, então a parada dá certo mesmo, é real, vamos potencializar isso, né. Em 3 meses nós fechamos praticamente 720 planos na academia. Eu lembro que era novembro, a gente já estava com caixa suficiente para pagar o salário dos funcionários, o 13º, né, primeira e segunda parte e as férias, né, e a gente tinha vindo de um cenário que a gente teve que pegar um empréstimo para poder arcar com nossas consequências, né, e a gente já estava com aquele capital para a gente acertar, né, com os nossos funcionários, que foi muito bom, por causa que deu uma aliviada legal, né, na pressão que a gente estava sofrendo lá na academia, e deu super certo, bombou, né? Eu lembro que assim, desde o começo a gente partiu de 300 clientes para 2.300, né? Que hoje a gente já está batendo o recorde de 2.300 clientes na rede, né? Hoje a gente tem 2 unidades e estão indo já para a terceira unidade, né? Que enxergamos um grande potencial aí, né, para continuar desenvolvendo a estratégia que a gente continuou adaptando e melhorando a estratégia ainda mais, né, para potencializar a academia. Eu acredito que quando eu encontrei o Júnior, né, naquela caminhada que eu estava, né, eu posso dizer, né, eu até um apelido, eu chamo ele de mestrão, etc., justamente por causa que ele foi, digamos assim, a minha munição, né, o meu combustível para poder continuar nessa trajetória, porque tudo que eu precisava, ele sempre me atendeu, que eu conversava com ele, mostrava as estratégias, ele sempre me dava feedbacks positivos, etc. Acredito que ele mudou totalmente meu mindset. Eu acredito que eu evoluí como pessoa, né, e como Christian, né, principalmente pelo trabalho que ele tem realizado com o grupo, né. Então eu tive a oportunidade de participar de um evento ao vivo em São Paulo. Isso para mim, eu posso relatar aqui que é para mim muito difícil, né, por causa que eu gasto mais ou menos 15 horas para chegar em São Paulo de ônibus, né, e ônibus é muito ruim, né, você viajar de ônibus, apesar que hoje os ônibus têm uma tecnologia legal, tem Wi-Fi, tem TV, né, mas só que é criança chorando, catinga, para toda hora e etc, né, é desconfortável, mas a gente vai fazer o quê? Então assim, e um cara da roça, totalmente da roça, que nunca tinha saído de Cachoeiro, ir parar lá em São Paulo, parar na rodoviária que é aquela Tietê, falar assim, onde que eu tô? E nego falando, táxi, né, te chamando, eu quase dando a mão pro cara, né, porque nego fica em cima de você. Eu falei, não vou dar a mão pra ninguém não, né? Pra você se identificar lá é outro mundo, cara, é a terceira maior metrópole do mundo, se eu não me engano, né? Então, assim, pra mim foi muito bom como experiência. E depois o treinamento do Mastermind, né, que a gente vai, que foi periódico, ir lá e pegar o conhecimento da galera, pegar o feeling do pessoal, né, que vai te dando ali aquelas sacadas, aquilo pra mim foi fantástico. Eu acredito aí que eu cresci, hoje eu tenho 24 anos, né, eu acredito que eu posso ter crescido uns 10 ou 15 anos aí, né, de maturidade, e eu devo isso ao Júnior, com certeza. Você acredita agora que esse gestor sofre com concorrência, sofre com sazonalidade, ele sofre com disputa pelos clientes dele? A resposta é não. Sabe por que não? Porque os clientes que ele escolheu atender sabem exatamente que ele é o melhor e é o que faz exatamente aquilo que ele precisa, que é exatamente a promessa que ele se comprometeu com aquele cliente. E a cada resultado de novo cliente, vem mais clientes. E assim vira um ciclo vicioso, vira um ciclo virtuoso, onde as pessoas recomendam pessoas pelos resultados que elas tiveram e não simplesmente tragam um amigo. Não, elas se preocupam com outra pessoa e trazem a saúde dela, porque elas realmente sabem que ali vai resolver o problema. E tudo isso começa com uma cadeia de comunicação online. Todos os clientes dele vêm através da internet. Eu sei que o que eu vou te falar agora, ele é polêmico e ele quebra com os seus paradigmas ou com aquilo que você acredita. É natural isso acontecer porque ao longo de todo esse tempo, ao longo de todo o mercado, nós sempre batemos na mesma tecla. Telefona para as pessoas, telefona para as pessoas, telefona para as pessoas. A pergunta que eu faço para você é, você gosta de receber ligação hoje em dia? É confortável quando você está no meio do seu dia, toca o telefone e alguém querendo te vender alguma coisa? Eu não sei você, mas eu não suporto. E é por isso que eu te falo que telemarketing não funciona. O telemarketing tradicional, do jeito que ele sempre foi feito, ele não funciona. E quando eu falo não funciona, eu não estou falando que ele não vai gerar algum resultado no final.
Eu estou falando que para ele gerar algum resultado, você tem uma pessoa atrás do telefone ligando 1000 vezes para conseguir falar com 50 pessoas. É tanto não, que a pessoa se desmotiva e ela não vai, cada vez mais ela vai querer ficar distante disso. Mas como as pessoas me perguntam, mas quer dizer que telemarketing não funciona? E eu falo, do jeito que ele sempre foi feito, na minha opinião, não. Mas como que a gente faz então? Não faz mais? Não, você deve fazer. Quanto mais você fizer, melhor. Só que a questão não é você fazer ou não fazer, é o quando fazer. É o quando você deve entrar em contato, é o quando você teve o interesse da pessoa para ela ter a tua informação. Quando ela pediu para ser ligada, pediu para que você ligasse, pediu para que você telefonasse. E isso muda completamente a percepção de valor. Então, quando você começa a desenvolver toda a sua cadeia de marketing digital, toda a sua cadeia de conteúdo, toda a cadeia de que você tem na sua presença online, você começa a perceber que você começa a se conectar com as pessoas em todos os pontos de contato. Anteriormente, a gente só tinha uma oportunidade, a gente só tinha uma opção, que era telefonar. Ou a gente telefonava ou mandava folder. Hoje não é mais assim. Imagina a quantidade de contatos e possibilidades de canais de comunicação que você tem. Você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem vídeos, você tem vídeo no Instagram, você tem vídeos, você tem direct mensagem no Instagram, você tem mensagens no Twitter, você tem vídeo no YouTube, vídeo no Facebook, você tem mensagem anúncio, você tem SMS, você tem inbox, mensagem no inbox, você tem todos esses canais de comunicação e também o telefone. Então, quando a gente raciocina dessa forma, a gente tem que começar a perceber o seguinte: onde as pessoas estão mais? O que as pessoas mais consomem? O teu cliente, aonde ele está mais presente? Qual a mídia que ele mais consome? Qual a mídia que ele mais troca com você? Então, quando você coloca todas essas mídias na mesa, você começa a perceber: nossa, mas eu não falo com ele por aqui, eu não falo com ele por aqui, eu não falo com ele por aqui. Você só fala com ele por telefone. E isso vai causando cada vez mais desgaste na sua equipe, porque telefonar significa hora-pessoa. E quando a gente está na internet, a gente tem que procurar cada vez mais automatizar processos possíveis de comunicação, porque se torna escalável, se torna profissional e pontual. O que eu estou dizendo? Para eu me comunicar com 1000 pessoas, talvez eu demore uma fração de segundos. No telefone, você vai demorar dias para se comunicar com 1000 pessoas. Por outro lado, você pode falar o seguinte: mas Croco, mas a maioria das pessoas não respondem. Exato, mas as que me respondem, eu ligo. E as que eu ligo, convertem. Então, se eu faço para 1000 pessoas, eu tenho 50 que respondem. Eu falo com essas 50. Diferente do que a gente fazia anteriormente, que era eu ligo para 1000 pessoas. E quando nós colocamos essas pessoas, né, todo esse canal de comunicação de forma automatizada, que ele vem através de um conteúdo, onde a gente coloca em sequências de comunicação contínua, respondendo as perguntas que ele precisa, cada vez mais ele vai entender que, putz, eu gostaria de mais esclarecimentos. Então, esse jogo vira completamente onde a pessoa pede o contato para você. É exatamente isso que a gente fez uma grande empresa de software, a maior do país, quando todos os clientes eram contatados por telefone do ponto zero. E hoje, inverteu completamente o processo. 100% da aquisição de novos clientes, elas vêm da internet. Como você pode perceber, o processo de vendas ele mudou completamente. Então, o processo de vendas que tradicionalmente nós conhecemos, é aquele processo de venda que quando a pessoa chega no balcão, ela se faz as perguntas, faz o tour e vem para o processo de fechamento. Não, esse não é mais o novo processo de venda. O novo processo de venda ele começa online. Ele consome informações online, ele toma decisões online, ele faz escolhas online, ele pede contato telefônico, as pessoas ligam, agendam, vêm e conclui a transação. Quando acontece dessa forma, a gente começa a entender a variação completa que tem entre lead frio e lead quente. Lead frio, uma pessoa que não tem relacionamento, não tem contato, não sabe quem é você e você faz uma ligação no momento completamente inoportuno. Você tem muito esforço e baixíssimo resultado. O lead quente é aquele que te conhece, viu informações, entendeu as perguntas, sabe quem é você, ele solicitou contato, ele agendou a ligação e você entra em contato. A probabilidade de fechamento, ela aumenta drasticamente. Então você começa a entender que muito menos esforço vai gerar muito mais resultado. Até mesmo porque toda a comunicação anterior, toda a lógica de consumo de conteúdo anterior, que é online, é feito sem depender de um ser humano. Então, se você tem 1000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, não faz a menor diferença, porque já está disponível online. E quando você conversa com as pessoas que você conversa, de fato, são as que têm interesse real no seu negócio. Então, a probabilidade de você conseguir ter muitos sims ao invés de muitos nãos é completamente maior.
E agora você deve fazer uma pergunta, mas Croco, como que eu faço então para as pessoas quererem solicitar o contato? Elas pedirem mais que eu entre em contato, que eu telefone para elas. E aí a gente vai para os 5 segredos de você ter uma conversão brutal, ou seja, como que você potencializa ainda mais as pessoas quererem entrar em contato com você. A primeira delas tem a ver com design. Design é fundamental. Me desculpem as feias, mas a beleza é fundamental. Já dizia Carlos Drummond de Andrade, não é isso? Exatamente. Se uma peça online ela é feia, a probabilidade que você tem de perder esse lead, perder esse cadastro, fazer com que a pessoa abandone, ela é muito maior. Mas se tem um design claro, se ela é bonita, se ela é limpa, se tem clareza na informação que ela está buscando, ela entende você como muito mais profissional e ela se sente muito mais segura de deixar o contato e solicitar que você entre em contato com ela. O segundo ponto é o domínio específico. O que é o domínio? www.algumacoisa.nomedasuaacademia.com.br. Se a pessoa recebe um domínio que ela não sabe o que significa pelo próprio domínio, ela se sente extremamente insegura. E para você customizar, para você ter o domínio que tem a ver com o seu negócio, com a sua proposta, com o seu nome, ele tem que ser seu, tem que ser a sua página, tem que ser o seu registro, tem que ser o seu site. Se, por exemplo, eu te mando um link escrito emagrecimento.academiadocroco.com.br sobre o que é essa página, você não precisa nem abrir que você já sabe sobre o que é. Se eu sou uma pessoa que está buscando emagrecimento, imediatamente eu olho para aquilo e isso me chama atenção. Quando eu olho lá, tem uma imagem super bonita, super profissional, com design claríssimo, lindo. Eu vou deixar meu contato e vou solicitar. Call to action. O call to action é uma das coisas principais que a gente tem em qualquer comunicação de uma página. Pode ser o seu site ou de uma landing page, que é esse o termo que nós vamos dar daqui para frente. Landing page, que é a página específica sobre um determinado assunto. Então a página que você, por exemplo, fez a inscrição para assistir esse vídeo é uma landing page. Ela tinha um objetivo principal. Eu tenho um site que não estava nessa landing page. O site é outra coisa. A landing page é onde está exatamente o objetivo de inscrição. E ali tem uma coisa chamada call to action. O que é call to action? Chamada para ação. CTA. CTA, call to action. O que é isso? Um botão. Um botão. Clique aqui para baixar alguma coisa. Clique aqui para se cadastrar, fazer download, inscrever. Aqui embaixo tem um botão com uma call to action dizendo cadastre-se na lista VIP, não tem? Dá uma olhada aqui embaixo. Se você quiser realmente fazer parte de todo esse processo e aprender tudo isso, é esse botão que você tem que apertar. Cadastre-se na lista VIP. Então, quando a gente começa a entender a importância do call to action, você canaliza a informação da pessoa para aquela ação. Então, se você quer que a pessoa deixe o seu contato, você precisa escrever no call to action, deixe o seu contato, nós ligaremos para você. Essa mensagem, ela ter clareza e objetividade vai fazer com que a pessoa tenha certeza da ação que ela precisa tomar. Uma outra coisa fundamental em qualquer página ou qualquer site são várias oportunidades de captura desse contato. O que significa isso? Sabe aquele botãozinho que você tem lá no seu site escrito lá, contato? Só tem aquele botão? É aquilo que é o maior prejudicador de contatos que você poderia ter. Em todas as páginas, em todos os pontos, você precisa ter uma chamada onde a pessoa tem a oportunidade de deixar o contato. Então, por exemplo, se ela está navegando em uma página que fala sobre natação, tem que ter um botão lá, agende uma aula grátis de natação. Ou tem que ter um botão lá falando, veja o que a professora Maria tem a dizer sobre as aulas de natação para bebê. Se eu estou numa página que fala sobre lutas, eu tenho que ter um botão para a pessoa se cadastrar, ou tem que ter um botão para falar, veja o que o professor tem a dizer para você sobre um determinado golpe. Ou ainda, se eu estou numa página de um box de CrossFit, veja aqui como funciona um WOD. Veja porque a pessoa clica, ou seja, várias oportunidades, e não apenas um ponto de contato. Vários pontos de contato. O que é importante? Todas as páginas que tem aquele contato é um objetivo por página. Então, se você quer cadastrar o e-mail, todos os pontos de contato falam cadastre seu e-mail. Se você quer que a pessoa compre, todos os pontos de contato têm a ver com compre. Quanto menos você tiver várias possibilidades diferentes de escolha, melhor, mais vai ser o seu resultado. E por último, para que você consiga fazer a operação completa entre uma página, que é a nossa landing page, e a comunicação com o cliente, você tem que fazer uma conexão com uma ferramenta chamada Autoresponder. O que é o Autoresponder? Autoresponder é uma base de dados, ou seja, os cadastros vão para algum lugar e você consegue mandar mensagens automaticamente para essa pessoa. Essas mensagens automáticas podem ser por e-mail, ou essas mensagens automáticas elas podem ser por inbox, ou seja, a pessoa recebe a sua mensagem pelo Messenger. E partindo do princípio que a gente já sabe que as pessoas não largam o celular,
a probabilidade de sucesso da sua comunicação aumenta muito. Então você precisa dominar tanto a variável da captura do contato quanto da comunicação com o contato através do celular. As pessoas estão 100% do tempo focadas no celular. Não abra mão de se comunicar de forma automática com as pessoas pelo celular. Eu sei que nesse momento você deve estar falando assim, Croco, você está louco, isso não é possível, isso é de outro mundo, eu não consigo fazer isso, é completamente impossível de fazer. Então antes de você, e eu quero que você tire isso da sua cabeça, muito pelo contrário, é completamente possível e pessoas comuns assim como você fizeram, fazem o tempo todo. Dá uma olhada nesse vídeo. Oi pessoal, eu sou Ana Lago, essa é minha irmã Adriana Lago, nós somos do L2 Pilates. A gente está aqui para contar nossa história de sucesso. Nós temos 2 estúdios, um aqui em São Paulo e outro em Guarulhos. Nós começamos há 6 anos atrás, quando a gente entrou nesse espaço aqui que está em reforma, a gente se apaixonou. Sim, e como nem tudo são flores, a gente começou com um recurso muito limitado. Nós tínhamos combinado de dividir as despesas, só que eu fui demitida e ela era funcionária pública e acabou virando o capital de giro da empresa. E foi muito difícil, a gente quase pensou em fechar no caminhar do primeiro ano, mas a gente acabou vencendo e fizemos propaganda na revistinha do bairro, e até que a gente começou a fazer propaganda no Google, e tivemos outras oportunidades de crescer que a Ana vai contar. Isso, no auge da crise no Brasil, a gente também foi pega de surpresa, a gente ficou sem dinheiro mesmo, mas a gente não desistiu não. E quando as coisas estavam bem ruins, apareceu a oportunidade de comprar outro estúdio. E a gente acredita que só está em crise quem está em crise. A gente comprou um segundo estúdio, né? Mas eu acredito que quando nós compramos o segundo estúdio, a gente continuou fazendo as mesmas coisas e não tinha resultado. A gente ficou com medo de ter feito a maior bobagem da vida da gente, que foi quando eu achei o Croco na internet. E aí começamos a assistir as palestras dele e colocar um monte de coisa em prática e deixa a gente louca, a cabeça ficar maluca. E a gente se inscreveu no Lead 3X, participamos da Academia Cheia o ano todo e começamos a colocar tudo em prática. A Ana fez uma revolução na vida dela, né, Ana? Eu era excluída digitalmente, hoje eu tomo conta do site do estúdio, hoje tem um canal do YouTube onde eu movimento esse canal. A Adriana é a cabeça da grana, então a Adriana faz as propagandas das promoções e eu divulgo. Mudou a nossa vida, hoje somos 2 empresárias investindo em outro segmento do Pilates. Quando a Ana fala que era excluída do mundo digital, ela não tinha nem smartphone. E ela faz site, faz landing page e ela faz vídeo todo dia mesmo. E isso faz muita diferença. Mas a gente teve esse start de se reposicionar no mercado de trabalho, porque o Croco fez a gente abrir os olhos e falar, opa, tem muita coisa para vocês fazerem. E a gente agora fechou mais uma parceria, a gente está mudando de segmento, a gente vai trabalhar agora com formação de professores, recebendo palestrantes internacionais do ambiente, do segmento de Pilates que nós seguimos. E então agora em outubro a gente vai ter o primeiro Pilates Outubro em São Paulo, que vai acontecer no nosso estúdio com palestrantes internacionais e vai ser muito legal. E a gente queria agradecer ao Croco e falar para vocês que estão começando, que já estão aí, né, no caminhar, não desistam, façam o que esse cara faz, segue ele, funciona, que vai dar gente. liga. Vai dar liga. Beijo e sucesso pra todo mundo, nunca desista. Vamos fazer um 360? Olha o estúdio, gente! Em reforma, porque a gente tá crescendo e a gente vai crescer ainda mais. E o Croco vai nos ajudar. E eu sei que você ainda pode estar falando assim, mas eu não vou conseguir fazer, eu não vou saber fazer, então não tem problema, porque existem muitos recursos que você pode para a gente chegar no mesmo ponto final, que é levar um cliente para o seu balcão, para esse cliente fazer uma compra, para ele estar lá e virar um aluno. Dá uma olhada nisso daqui. Croco, hoje veio uma cliente da live de ontem, você acredita que legal? Pois é, veio aqui e tal, foi bacana demais, já surgiu um cliente físico aí, ó, tá vendo? Bacana, valeu por tudo. Como você pode ver, tudo que a gente está discutindo, falando, eu estou te mostrando e te provando, tudo isso é verdade. Tudo isso é que você é capaz, que você pode, que é possível. E isso tudo parece um monte de peças de quebra-cabeça. E eu sei, é isso mesmo, é um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça ele precisa ser montado. E tem ordem para cada uma das coisas, tem objetivo para cada uma das coisas. São várias etapas que você precisa passar. E quando eu falo que você precisa passar, é que você precisa passar mesmo. Porque você já entendeu que esse consumidor mudou. Se você não adaptar
a sua linguagem, o seu posicionamento, acima de tudo, o seu conhecimento para utilizar a internet, para atrair novos clientes, para divulgar o seu negócio, você não vai conseguir aumentar seu faturamento, você vai continuar refém da sazonalidade, dificilmente você vai conseguir construir produtos que façam você ir para um outro patamar, assim como você tem visto nesses estudos de caso. E é por isso que eu criei o Leads 3x, que é uma metodologia que conecta todas essas pontas, que coloca cada peça do tabuleiro, exatamente como você precisa fazer para conquistar os resultados para a sua academia. O Leads 3x vai ter as aberturas das inscrições na próxima semana. E se você, já nesse momento, já tem claro que você quer fazer parte do Leads 3x, que você quer participar desse treinamento, que você quer fazer parte dessa próxima turma, aqui embaixo tem um botão de lista VIP. O que é a lista VIP? É uma lista que eu estou separando as pessoas que têm real interesse em participar do Leads 3x, que é essa turma que vai acontecer nos próximos dias. E dessa forma eu consigo saber exatamente quem são essas pessoas e dar o suporte que elas precisam, mesmo antes de começar essa próxima turma. Então se você já tem isso claro, aperta o botão, já faz a sua participação aí na lista VIP, que você vai receber outras informações adicionais. E a pergunta muitas vezes é, Croco, por que você está compartilhando tanto esses conhecimentos, tantas essas informações? O que te faz isso? E eu realmente acredito, de verdade, que o nosso mercado ele precisa passar por uma transformação. Essa transformação digital que vai acontecer na cabeça e no negócio de cada um, ela é fatal. Ela vai acontecer antes ou ela vai acontecer depois. Para algumas pessoas que se antecederam, que já saíram na frente, que são aqueles early adopters, ou seja, que eles deram o primeiro passo antes de todo mundo, essas pessoas já estão em outro nível, elas já estão em outro estágio. Só que a única coisa que difere elas de você é o tempo. Você pode demorar mais tempo ainda para adotar tudo isso que eu estou falando no seu dia a dia, tudo que eu estou falando na sua rotina. A única coisa que você vai perder é competitividade. Você vai perder tempo. E acima de tudo, você corre o risco de quando você se der por conta que tem que fazer essa mudança de página, já não tiver mais condições ou já perdeu o time. E aí você realmente fica para trás e você realmente corre o risco do seu negócio, ele muitas vezes chegar até a falência. E o que motiva é justamente isso, não deixar você chegar nesse ponto. Eu quero sim que o mercado ele tenha um outro patamar, que os profissionais do mercado eles tenham outras competências, novas competências. Eu navego por todos os mercados, eu falo com pessoas de todos os setores. Eu mentoro uma série de empresários com faturamento, que pequenas empresas são muito maiores que muitas academias. E todos eles estão migrando, e todos eles têm níveis de informação completamente compatíveis com o seu. Só que a diferença é que eles executam e eles viram o jogo. Então a gente tem que começar a entender que para você estar muito mais competitivo, você precisa ter essas novas competências, você tem que ir além do que você já tem. Então os seus grandes resultados estão naquilo que você ainda não faz. E aquilo que você ainda não faz é aquilo que você ainda não aprendeu. Então, a partir de agora você tem mais informações, você já tem uma série de informações para colocar em prática. A gente está chegando, está na metade do workshop e você já tem informação suficiente para conseguir virar o jogo. Só que depende de você colocar tudo isso em prática. Então, esse momento é o momento essencial para você começar a tomar a sua decisão. Esse vídeo já está ficando longo demais, eu sei, mas é muita informação, também sei. Então, para o próximo vídeo, eu vou organizar as perguntas que estão sendo feitas nos comentários, então eu preciso realmente que você deixe sua pergunta, deixe sua fala, registre sua opinião nos comentários para que eu possa organizar o vídeo e responder todas elas para você. E eu também quero pedir que você pegue esse link, compartilhe com outras pessoas do mercado, leva para mais gente essa mensagem, manda para mais pessoas, porque quanto mais pessoas tiver acesso a essa informação, melhor vai ficar o negócio delas, com certeza absoluta, mais resultados elas vão ter. Então agora eu convido você para ver mais uma série de outros cases de sucesso. Continua no vídeo e a gente se vê no terceiro vídeo. Um grande abraço, a gente se vê online. Tchau, tchau!